Olá, estamos de volta com Toda Mulher. No programa de hoje estamos falando sobre os desafios da maternidade. Nós fomos às ruas saber a opinião das pessoas sobre essa polêmica. Eu acho que a iniciativa é bem legal para mostrar como todos os lados da maternidade. E acho que as pessoas não deviam criticar ela, porque tudo tem seu lado bom e ruim. E assim como as pessoas querem mostrar somente o lado bom, também tem um lado que não é tão bom assim, que não traz só felicidade, assim como todas as coisas que a gente vive ao longo da nossa vida. E as pessoas lidam de forma diferente com tudo isso. Eu acho que a atitude dela foi mostrar que nem tudo é esse mar de rosas que as pessoas querem pregar. Como mãe, eu não teria essa mesma atitude dela, de expor o meu filho, ou de encarar dessa maneira, assim, então, como ela encarou. Tem os nossos desafios, que eu também sou mãe, sou avó, mas a gente sempre vê pelo lado bonito das coisas. O olhar da mãe é sempre para o olhar bonito, olhar de mãe. Foi infeliz o comentário dela, né? Porque eu tenho uma filha também, pequena, e eu acho que isso acho que é a melhor riqueza que você poderia ter, um filho pequeno, para criar, para cuidar, entendeu? E tem responsabilidade sim, tem horas ruins, toda pessoa tem, né? Todo pai, toda mãe tem seu horas sim, mas cara, foi infeliz ela. Se ela preferiu expor o outro lado, acho que tem que ser respeitada, não defendendo nenhum dos dois lados. Eu acho que toda opinião é válida desde que tenha respeito de ambas as partes. A gente viu aí que as pessoas continuam com opiniões divididas com relação a essa polêmica, né? Uma pessoa falou com relação à exposição do filho. Vocês acham que fazer uma publicação dessa, dizendo um pouco da realidade de cada um, isso expõe de alguma forma a criança? Olha, eu acho que, de certa forma, expõe, mas você hoje em dia expõe o seu filho em tudo, né? Você publica fotos suas com ele rindo. Eu acho mais grave, assim, particularmente, a mãe que expõe a foto do filho no banho, enfim, qualquer coisa assim. Eu li muito sobre isso, assim, pessoas dizendo que a criança poderia ficar traumatizada no futuro por saber que a mãe fez uma postagem desse tipo. E eu comentei num vídeo meu do Facebook, do YouTube, que eu gravei sobre isso, né? Comentei que a minha mãe me disse desde sempre que ela teve depressão pós-parto. Não me lembro agora se foi dos 3 filhos, mas eu sei que em um dos filhos o bebê saiu da barriga dela e ela não tinha nem vontade de ver, né? O médico leva, né, até ela, foi cesárea. Ela deve ter sido eu ou meu irmão. E, enfim, eu sei disso desde que eu me entendo por gente e não muda em nada a maneira como eu enxergo minha mãe. Minha mãe é a pessoa mais amorosa do mundo, mais carinhosa do mundo, e só serviu para eu saber que isso realmente existe. Eu sei disso desde que eu me entendo por gente, que minha mãe teve depressão pós-parto, que isso existe, que isso acontece com algumas mulheres. Se tivesse acontecido comigo, não seria um tabu, justamente porque minha mãe me contou que aconteceu com ela. Com relação às pessoas que, né, as opiniões diversas, eu notei uma senhora que já é avó e, enfim, eu acho que isso também, quando você vai se distanciando do olho do furacão, você consegue enxergar a coisa de outro ângulo. Então eu acho que uma avó, ou seja, que já foi mãe há mais tempo, ela realmente vai ter mais dificuldade em entender o que se passa com uma mãe de um recém-nascido, né, que é o caso dessa menina. Assim, a empatia tem que estar assim, muito bem trabalhada nessa senhora para ela realmente conseguir entender o que se passa com a menina que fez o post. Com relação ao rapaz, bem, por mais que ele esteja próximo à esposa dele, enfim, não é ele que está passando por isso, ele é homem. Ele nunca vai saber o que é passar por isso. Então, enfim, eu acho que com relação à opinião das pessoas é isso que eu tenho para dizer. Muitas pessoas acharam que a Juliana estaria sofrendo de depressão pós-parto, né? O simples fato de alguém postar essas dificuldades, isso quer dizer que a pessoa tem depressão pós-parto? O que define uma depressão pós-parto? Claro que não, assim, talvez ela tenha exacerbado porque era o que ela estava sentindo. A gente não pode fazer um diagnóstico de uma pessoa simplesmente por um post que ela faz numa rede social. A gente não sabe o histórico dela, a gente não sabe a vida dela, a gente não sabe com quem ela vive, a gente não sabe nada dela. A gente só sabe o post que ela colocou. E aí, esse é o perigo da internet. As pessoas são rotuladas por qualquer coisa que elas coloquem. A gente não sabe o que ela está passando. A depressão pós-parto, ela surge mais ou menos com 1 mês, 45 dias depois que o bebê nasce e é crônico, ele vai piorando, né? Os sintomas vão piorando.
a mãe vai ficando cada vez mais negligenciando. Se negligenciando, isso pode, né, chegar ao ponto de também negligenciar o filho. A questão de prazer, não encontra prazer nas coisas, fica triste, fica melancólica. E isso pode chegar a acarretar até a própria saúde do bebê. Não diretamente dela fazer mal ao bebê, mas o diretamente dela começar a ter um menor cuidado com o bebê, porque ela está tendo, inclusive, o menor cuidado com ela. Então, assim, é muito difícil a gente dizer isso. Ninguém conhece essa menina, né? A gente não sabe, de repente, esse pode ser a forma que ela trata as coisas da vida dela de uma forma geral, né? A forma dela dizer as coisas, né? O que ela falou apenas foi assim, essa é a realidade, nua e crua. Porque eu posso dar uma má notícia e posso dizer que uma coisa ruim com textos lindos. E no final vão dizer, nossa, que belo, né? Mas ela não, ela usou as palavras duras, ela usou termos duros, porque foi o que ela estava sentindo, foi o que ela teve vontade de falar. Então, assim, acho muito injusto ela ser julgada dessa forma simplesmente por isso. Então, uma depressão pós-parto ela é muito grave. A gente não pode avaliar que ela tem uma depressão, primeiro porque não cabe a nós julgar o que ela colocou. Eu não sou amiga dela, não sei a história dela. Né? E mesmo que eu fosse amiga, minha visão seria de amiga. Né? Então, nem a minha visão seria uma visão real do que se passa dentro dela. Então, assim, acredito que para alguém chegar a esse ponto de falar que é uma depressão pós-parto, eu acho que só um médico, um terapeuta, um psicólogo poderia fazer isso. Sim. E Sheila, você trabalha numa clínica de fertilização, não é isso? E lá você, né, recebe muitas mulheres que têm essa vontade enorme de ser mãe. Isso. Mas e o depois? Você já recebeu pacientes que tinham essa vontade, mas que depois que conseguiu, o bebê nasceu e tiveram dificuldades também com a maternidade, como é que você pode contar algum caso pra gente com relação a isso? O que acontece? A mulher, quando ela tem dificuldade em engravidar, é como se aquela vontade, aquele desejo que está sendo adiado, que está sendo impossibilitado naquele momento, fizesse com que aquela vontade dela fosse suficiente para superar qualquer dificuldade que ela vai ter na maternidade. Então você escuta falando que não vai se importar de engordar, não vai se importar de ter estrias, não vai se importar de não dormir, mas a gente sabe que na realidade não é isso que acontece. Então, assim, você percebe que muitas colocam nessa maternidade a esperança de uma vida boa, de feliz. Ela só vai ser feliz se ela for mãe, né? Ela só vai ser feliz se ela conseguir realizar o sonho dela. A questão é que são etapas que a gente vive, né? O tentar engravidar é uma etapa, o estar grávida é uma outra etapa, com outras questões, e quando o filho nasce, é uma terceira etapa. E aí, quando o filho nasce, tudo aquilo que eu sonhei, porque tudo que me é impossibilitado ou me é negado, tem uma romantização maior, tem uma idealização maior da felicidade do que seja. Então, já aconteceu sim da paciente conseguir, mas isso você já percebeu na própria gravidez. Ela conseguiu, mas ela tinha muito medo de perder, então ela não conseguia nem ficar feliz na própria gravidez dela, porque ela tinha tanto medo que aquilo ali não acontecesse, que esse filho não nascesse. E depois, quando o filho nasceu, ela teve depressão, ela entrou em contato, ela pediu, né, alguém que pudesse ajudá-la, porque realmente depois acontece. E para essas mães é difícil, porque a culpa vem junto. Porque eu quis tanto esse filho, eu briguei tanto, eu lutei tanto, eu fiz tantas coisas para ter esse filho, e como é que agora eu posso ter esse sentimento? Né? Esse sentimento de que, ai, que saco, ai, não, eu tô com sono, não, eu não quero acordar. E a gente tem, e é normal, e é natural, porque a gente é humano. E é importante que elas entendam que, sim, elas vão um dia ficar de saco cheio. Sim, elas vão um dia falar, ai, Jesus, tira esse menino daqui, pelo amor de Deus, porque eu não aguento mais, sabe? E sem culpa, porque parece que o fato de eu ter desejado me tira o poder de crítica, de sentir aquilo que eu estou vivendo naquele momento. E não, aquilo ali passou. O que você está vivendo hoje é uma outra experiência, e aquela experiência que você sonhou não é real. Né? O mundo ideal, é difícil competir com o mundo real, porque a realidade da gente, ela vai mostrar os dois lados da história. O que a gente pensa, não. O que a gente sonha, o que a gente imagina, quando a gente está pensando, no final das contas, a gente dá conta. Ah, eu vou acordar 10 vezes, vou feliz da vida. Claro que não.
E essa cobrança e esse julgamento também que acontece, né, muito com as mães, isso é uma coisa que pode prejudicar bastante também, né? Porque aquela mãe fica com medo, às vezes, de exteriorizar o que de fato está sentindo. Vocês enxergam muito isso no meio de vocês? Ah, sim. A mãe tem a obrigação de estar sempre sorridente, né? De estar, enfim, não pode estar cansada. Isso que ela falou foi muito interessante. A mãe, quando ela é uma mãe que tentou por muito tempo e tudo mais, primeiro ela acaba idealizando muito aquele momento, depois vem aquele medo. Eu tenho amigas que passaram por isso, e se ela faz um desabafo real, vem sempre alguém para dizer assim, para com isso, você idealizou tanto. Ou então uma coisa que eu acho, gente, que enfim, eu sou completamente contra, que é você fazer uma comparação com a sua vizinha, que está tentando há meses e não consegue engravidar, com a sua amiga que infelizmente perdeu o bebê. Quer dizer, você tenta, aí você quer fazer a puérpera, né, se sentir pior ainda, se culpar mais ainda. Você não está ajudando ela, fazendo essas comparações com a situação dela. Você ajuda dizendo assim, eu sei que você está sentindo, vai passar. Isso que você está sentindo é normal. Ela falou também sobre as pessoas que julgaram a Juliana por uma imagem, por um post. Eu também vi pessoas botando em xeque a maneira como ela trata o próprio filho. Coitado desse bebê. Sim. Sabe? E você imagina ela que faz um desabafo desses, esperando um abraço, esperando uma empatia, e recebe uma cavalada dessa, né? Recebe enfim, alguém botando em dúvida a maneira como você trata o seu filho. Se você entrasse na página da Juliana, você via outros desabafos dela, dizendo como ela estava lutando pela amamentação. Enfim, eram opiniões muito reais, e você via que não era nada daquilo, que ela não maltratava o filho dela. Até porque em nenhum momento ela disse que não gostava do filho dela, Não, né? A dificuldade dela era com a questão da maternidade, mas ela falou muito claramente que ela amava o filho, ela né? ama o filho, exatamente. E, enfim, é isso. Eu acho que a mãe tem que estar sempre rindo, a mãe não pode estar cansada. E se a mãe está sem maquiagem, ela está se largando, não importa se ela acabou de ter filho. Olha, o seu marido vai arrumar outra. Em casa e vai te encontrar assim. Você tem que se arrumar para o seu marido. Eu acho que as mães precisam se libertar e estão se libertando. Assim como a minha página no Facebook, que é um pouco o lado da maternidade real, assim, mas é mais para divertido e tal, é uma coisa bem leve, mas é mais voltado para a maternidade real. Tem várias outras páginas que estão fazendo isso, desmistificando essa felicidade 100% do tempo que a maternidade traz. Não é bem assim, né? O nosso tempo, infelizmente, acabou, e eu quero agradecer a participação de vocês no programa de hoje. Muito obrigada. Obrigada. O Toda Mulher fica por aqui. Se você tiver dúvidas ou sugestões, envie para o nosso e-mail todamulher@tvalerj.tv, e para rever esse programa, acesse o site www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense.